Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula sobre os principais métodos e modelos para planejamento financeiro. Nós estamos aqui iniciando uma nova jornada dentro do Capital College para falarmos sobre finanças, empreendedorismo, resiliência, criatividade, coragem, planejamento. Eu sou Rafael Passos de Andrade. Estou muito feliz por poder ter contigo este momento. Nós vamos hoje, na nossa aula, procurar abordar o planejamento financeiro sob dois aspectos. O primeiro deles, sob o aspecto empresarial, ou seja, para pessoas jurídicas, mas também no aspecto pessoal, ou seja, para a pessoa física. Esperamos assim que, com um conteúdo que é extenso, mas procuraremos ser bastante objetivos, concisos, nós possamos abarcar o maior número possível, o maior volume possível de informações preciosas que possam contemplar tanto a sua vida pessoal, como também da sua empresa e também, claro, fazendo parte da sua capacitação como uma liderança cristã, uma liderança importante e mais do que necessária na nossa sociedade nos dias de hoje. Então, novamente, esta é a nossa aula sobre os principais modelos, métodos de planejamento financeiro. Antes de qualquer coisa, gostaria de destacar a você que nós temos alguém, nós temos Deus nas nossas vidas e Ele é o nosso principal condutor em todas as áreas das nossas vidas. Deus, assim também, deseja nos conduzir, nos guiar na nossa vida financeira, na nossa vida empresarial. Por isso, antes de falar sobre qualquer caminho importante, sobre qualquer dica valiosa dentro de finanças, eu não poderia deixar de destacar que antes de qualquer coisa, antes e como prioridade total, é fundamental, é importantíssimo que nós confiemos a nossa vida financeira e a nossa empresa a Deus. Deus, na pessoa do seu Espírito, é aquele que nos conduz, é aquele que nos ilumina, é aquele que nos mostra caminhos que a olhos humanos não podem ser encontrados, mas Ele tudo conhece, Ele tudo vê. Ele age com provisão na vida dos seus filhos. E é por isso que nele, antes de qualquer coisa, nós devemos confiar. Então, se alguém me perguntasse qual é a dica mais valiosa, qual é o que deve ser feito antes de qualquer coisa para ter sucesso financeiro, eu diria que é passar tempo com Deus em oração. Eu responderia imediatamente assim te respondo. É dedicar o seu coração na presença de Deus para que Ele te mostre quais são as decisões que têm que ser tomadas, quais são os caminhos que precisam ser enxergados. Oração constante, oração perseverante. Não importa em que estágio que você se encontra, em que estágio que a sua empresa se encontra, se ela está muito bem, se ela precisa de uma reviravolta, seja qual for o extremo, seja qual for a situação. O Espírito Santo tem uma providência, o Espírito Santo tem a visão de Deus para o seu negócio e para a sua vida pessoal. Por isso, o que eu sei sobre o melhor caminho, antes de qualquer coisa, é confiar em Deus e é passar tempo na presença dEle, entregando tudo, todos os anseios, todas as preocupações, todas as necessidades. Por este caminho, nós vemos o seu agir, nós vemos que Ele coloca, de fato, a sua mão poderosa e cuidadosa e Ele nos leva a novos lugares, a lugares melhores. Então, antes de qualquer coisa, este é o caminho, esta é a dica que eu quero deixar para você. Oração. Continuando, nós vamos falar aqui sobre um erro que é o mais comum, eu diria assim, ou é muito comum, na vida de pequenos empresários, empreendedores, que é misturar suas contas, tanto suas despesas, suas receitas pessoais com as da sua empresa. Pagar, por exemplo, contas da empresa com
recurso pessoal, ou ainda, que talvez seja mais comum, utilizar recursos da empresa para pagar suas contas pessoais. Então, um caminho que é muito importante e decisivo, e que às vezes os pequenos empresários têm dificuldade de trilhar, têm dificuldade de praticar, é separar as suas contas que são pessoais das suas contas de pessoa jurídica. É verdade que você, como empreendedor, você como empresário, você precisa ter o seu prolabore, você precisa ter a sua remuneração. Então é importante estabelecer o seu prolabore dentro da realidade possível que a sua empresa comporta, que a empresa pode proporcionar neste momento, e limitar a sua pessoa física, a sua vida pessoal, aquele rendimento vindo da empresa. Assim você não mistura as duas fontes, você não mistura as duas pessoas. Então, este é uma dica muito, muito, muito importante. Agora, também, nós vamos fazer aqui um exercício para você que quer, de repente, organizar a sua vida, tanto a sua vida pessoal, quanto as finanças da sua empresa. Então, você também irá fazer o quê? Você irá separar todas as despesas. Você precisa ter isto, você pode ter até isso de uma forma muito simples, por exemplo, num caderno, ou numa planilha de Excel, mas uma vez separadas as contas de pessoa física e de pessoa jurídica, quais são as despesas que hoje a sua empresa ou você está responsável por elas? Quais são elas? Quais são cada uma delas? Você as conhece? Você sabe quanto que de fato elas custam? Você sabe dentro da sua empresa quanto que você tem de despesas em caráter de administração? Você sabe quanto que é a sua folha salarial, tanto a sua folha bruta quanto a sua folha líquida? Você sabe quantos são os tributos que você deve pagar? Você conhece estes números? Dentro da sua casa, você conhece uma média, pelo menos dos últimos 3 meses, de quanto que você pagou de luz, de quanto que você gastou de combustível, quanto que você pagou em água? Então, separar as despesas também é enxergá-las, é conhecê-las em pormenores. Feito isso, nós podemos continuar para um modelo que é muito importante, tenho certeza que, se você, sendo da área ou não, já ouviu falar, que é o fluxo de caixa, que é construir um fluxo de caixa. E o nome do fluxo de caixa, ele já nos diz muito bem do que ele se trata. Ele fala exatamente, ele aborda exatamente o caixa, ou seja, todo o movimento de caixa, seja ele em espécie, seja ele por meio de conta bancária, seja ele por meios de pagamento, mas tudo que movimentou dinheiro, tudo que movimentou caixa, dentro do seu mês. Então você tem um controle disto, é a essência do que nós chamamos de fluxo de caixa. Este é um modelo muito usual, ele também é uma espécie de demonstração contábil que algumas empresas, por meio das suas contabilidades, elas elaboram, elas montam, e algumas delas, inclusive, têm isso como em caráter obrigatório, que são as demonstrações de fluxo de caixa. E você pode fazer dentro da sua casa. Basta você organizar, registrar tudo que entrou e tudo que saiu, e de preferência, é claro que você vai colocar isso dentro das categorias, qual foi o tipo de despesa, qual foi o tipo de receita, e você também vai colocar a data em que aconteceu isso. Então, o fluxo de caixa é a nossa primeira ferramenta, ou uma das nossas primeiras ferramentas muito importantes para planejamento financeiro. Quando você monta o seu fluxo de caixa, então você começa a enxergar melhor por onde entra o dinheiro, como está entrando o dinheiro, quais são as fontes de entrada de caixa, e também quais são as fontes, ou quais são os destinos, quais são as aplicações deste caixa também, o que está provocando a saída de caixa. Também temos uma outra demonstração muito importante, também é um tipo de demonstração contábil, e que você pode fazer pelo menos um esboço dela na sua casa ou na sua empresa, ou se você tem um contador na sua empresa, você pode solicitar a ele essa demonstração para que você possa vê-la, né? Claro que essa nossa aula é uma aula bem objetiva, bem concisa. Você pode pesquisar mais sobre este modelo, que é a demonstração do resultado do exercício. E como o nome mesmo já diz, essa demonstração tem a finalidade de demonstrar uma apuração, seja a apuração de um lucro naquele período, naquele exercício, seja a apuração de, eventualmente, um prejuízo. Tá? Então, a demonstração de resultado do exercício, ela mostra isso. Só que a demonstração de resultado de exercício, vamos falar
da principal diferença em relação ao fluxo de caixa, porque no fluxo de caixa você também vê, de alguma forma, receitas e despesas, mas você só vê aquelas que ocorreram com efetiva movimentação de caixa, aquelas que foram de fato recebimentos ou pagamentos. Na demonstração do resultado do exercício, você poderá ver vendas, você poderá apurar vendas que foram realizadas, por exemplo, na sua empresa, mas que não geraram ainda aquele caixa, ou seja, a venda ocorreu, você ainda não recebeu por ela, mas ela já é registrada na demonstração de resultado de exercício. Então, claro, vale a pena você investigar e conhecer mais sobre essa ferramenta, mas eu recomendo a você que, principalmente você que é empreendedor, que é empresário, que procure conhecer a demonstração de resultado de exercício do seu negócio, porque ali também você terá divisões de despesas de uma forma mais clara, de uma forma mais evidente. Você terá divisões em despesas administrativas, em despesas com o pessoal, eventualmente comissões de vendas, se é uma empresa que trabalha com vendas comissionadas, você terá ali também o lançamento dessas comissões. Também você terá despesas financeiras, não poderia enxergar melhor o quanto está sendo gasto, ou até mesmo, eventualmente, desperdiçado em termos de despesas financeiras. E no final das contas, você tem ali a apuração do exercício, ou seja, se aquela empresa deu lucro, em termos gerais, se aquela empresa deu lucro, ou se aquela empresa apresentou prejuízo. Então, a demonstração do resultado do exercício também é um instrumento muito, muito importante. E eu passo agora para uma estratégia que vale tanto para a vida pessoal, quanto para a vida, para a sua empresa, para a sua pessoa jurídica, que nós chamamos, ou o mercado comumente chama de orçamento de base zero. Então, eu gosto muito, muito, muito dessa estratégia. Ela, muitas vezes, é utilizada por empresas que até... É sempre bom utilizar essa estratégia, mas às vezes empresas que precisam se reinventar, que precisam recomeçar, que precisam questionar o próprio orçamento. Não quero de forma alguma que você esteja nessa situação, mas se às vezes você está com um orçamento descontrolado dentro da sua casa, dentro da sua empresa, então essa estratégia é a que eu recomendo para você, é o modelo que eu recomendo que você aplique, tá? E como é que a gente faz o orçamento de base zero? Então você vai, por isso o nome, você vai zerar todas as despesas, você vai fazer esse exercício, você vai imaginar que você está começando a reconstruir todo o seu orçamento a partir do zero. Tá? E aí você vai dividir essas três despesas, você vai dividir as despesas da sua casa ou da sua empresa em três categorias, ok? A primeira delas você vai destacar, você vai colocar as despesas que são em caráter básico, ou seja, são aquelas sem as quais o seu negócio ele não consegue existir, ele não funciona. Então são as despesas de caráter básico. Tá? Você vai separar numa segunda categoria aquelas que você vai chamar de estratégicas, tá? Ou despesas de caráter estratégico. Quais são essas? Essas são aquelas que você tem no seu negócio, mas elas proporcionam um diferencial da sua empresa em relação a outras, ou um atrativo a mais para o seu cliente, mas elas não são essenciais para o funcionamento do seu negócio. O seu negócio poderia continuar funcionando sem elas, porém, elas são estratégicas. Elas são estratégicas e elas, então, fazem com que o seu negócio tenha mais atratividade. Tá? E, por último, mas não menos importante essa análise, você vai enxergar a terceira categoria, que é a categoria das despesas supérfluas. Então, essas despesas supérfluas são aquelas que nós queremos atacar. Atacar em que sentido? Nós queremos eliminá-las, porque se elas estão em caráter, se elas são classificadas por você, se você enxerga dentro do seu negócio e aqui também, dentro da sua casa, você enxerga como despesas supérfluas, eu sei que às vezes são mimos, são coisas que até podem ser boas, mas em uma situação em que é preciso realizar uma contenção de despesas, são elas que nós queremos e nós precisamos eliminar. São elas que vão começar a te dar, se é o caso de a sobrevivência de um negócio, garantir a posterioridade de um negócio, são elas que você primeiro irá eliminar. Então você veja quais são as despesas que são supérfluas e você pode começar eliminando-as. Se é necessário que você faça uma readequação de orçamento, é com elas que você deve começar. Se não
a questão de orçamento ainda não foi resolvida, então você irá para as despesas estratégicas. As despesas estratégicas, elas têm que ser muito bem avaliadas, porque, claro, elas podem também e têm capacidade de te gerar receitas no futuro. Então, você cortar despesas que são estratégicas, mas que com um tempo de maturação iriam te gerar volumes de receita, então isso pode ser prejudicial. Porém, também aqui cabe um exercício de análise sobre tempo, porque às vezes essa despesa, que é uma despesa caracterizada como estratégica, mas ela não está no seu devido tempo, ela não está, não é o momento de realizá-la, e talvez um momento seja um momento de recomeço, seja um momento de trazer realmente o seu orçamento para o básico, para então poder reconstruir. Então, atenção para essas 3 categorias. E você, com essas 3 categorias, eu já fiz esse exercício várias vezes nas minhas empresas, e é um exercício extremamente útil. Por quê? Porque tem uma frase que a gente fala que diz o seguinte, que o custo é que nem unha, ela está sempre crescendo, então precisa estar sempre sendo cortada. Então, o custo também, ele aparece, porque quando o seu negócio desenvolve, ele ganha porte, automaticamente, naturalmente, a parte de despesas, a parte de custos, elas também aumentam. Então você também precisa ficar revisitando o teu orçamento para ver aquilo que é realmente necessário e que, se não puder ser totalmente eliminado, que seja repensado, que seja revalidado, que seja feito de uma forma diferente. E é sobre isso que nós vamos falar agora, que é sobre um ajuste à nova realidade. Então nós sabemos que toda readequação, como a gente tem aquela expressão que diz cortar na carne, ela não é fácil, né? Ela não é fácil na sua vida pessoal, na minha vida pessoal, na vida de ninguém. Ela não é fácil dentro de uma empresa, porque às vezes você tinha um determinado serviço terceirizado, um fornecedor que você gostava de comprar com ele, ou você via que era bom comprar com ele, algo que você gostaria de proporcionar, mas que você naquele momento não vai poder proporcionar ainda para os clientes, e você precisa ajustar essa nova realidade. Sempre que você faz esse exercício de adequação, você acaba tendo que se reajustar a uma nova realidade. O que eu posso dizer sobre isso é que nós sabemos que o ser humano ele é um ser muito adaptável, ele é um ser muito resiliente, ele consegue se adaptar a novas situações. Muitas vezes nós não queremos, mas nós conseguimos. E nós conseguimos depois encontrar também satisfação pessoal em novas realidades. Então, encare como melhor plantar agora algo que é necessário para você poder colher no futuro, do que estar agora com um orçamento exacerbado, um orçamento para o qual você não tem ainda condições de receitas, de cobrir, e depois acabar ficando muito mais caro, porque aquela compra que a gente faz, um exemplo clássico, no cartão de crédito, sem poder pagar, e se a fatura do cartão de crédito não é paga integralmente, então sobre aquilo ali é cobrado um juros, né, um juros do crédito rotativo, e esses juros são juros altíssimos. Então é melhor adiar agora este consumo, é melhor adiar agora aquilo que ainda não é possível fazer, para não ter que pagar às vezes 2, 3 vezes por aquele valor ou mais, né? No Brasil a gente tem uma condição de juros, já melhorou bastante, mas a gente temos juros muito altos, principalmente trabalhados aí pelo sistema bancário. Então é melhor adiar agora, encaixar-se a uma nova realidade, redescobrir alegrias, redescobrir momentos, utilizar a criatividade para que você não fique com o teu orçamento no vermelho, como nós dizemos, mas fique no orçamento no azul, ou seja, o teu objetivo na tua vida pessoal e o teu objetivo, genericamente falando, na tua empresa, é receber mais do que gastar. Então, as tuas receitas serem maiores do que as tuas despesas. Então, quando nós estamos falando de planejamento financeiro, é como que eu construo este caminho, como que eu pratico ele agora, no meu tempo presente, e como que no futuro eu irei viver isto. Como que no futuro, na minha vida pessoal, na minha empresa, eu terei mais receitas do que despesas. Então, vai sobrar.
né? Quando sobra recurso, então eu posso investir, eu posso ampliar a minha operação, eu posso expandir, eu posso realizar aplicações financeiras que vão também me gerar mais retornos, eu posso construir uma reserva de emergência. Uma das aulas deste curso aqui do Capital College será sobre reserva, né? As aulas abordarão a reserva de emergência, então eu posso ter ali um colchão, como a gente fala, mas eu só posso construir esse colchão, eu só posso investir quando eu recebo mais do que eu gasto. Tá? Então, ajustar-se à nova realidade, a mentalidade ser capaz de fazer isso. Agora vamos falar aqui também de algo muito importante. Tá? Chamei aqui de olho nos insumos. Por que de olho nos insumos? Então, o insumo, numa empresa, é aquilo que é utilizado para a produção do seu produto final ou do seu serviço. Eu posso ter insumos como água, como luz, eu posso ter insumos como embalagens. Estou chamando aqui insumos então de uma forma bem genérica, tá? Tudo aquilo que eu utilizo para conseguir produzir o meu produto ou entregar o meu serviço. E para que também a nossa vida pessoal não fique de fora dessa reflexão aqui também, eu quero chamar de insumo tudo aquilo que você consome no seu dia a dia dentro da sua casa, né? A água, o gás, a energia, até mesmo eu vou chamar aqui a comida, porque a gente se alimenta, né, para poder prosseguir, para poder continuar. Então, existem formas inteligentes de se alimentar e existem formas de desperdiçar também, né, no alimento, a gente sabe disso. Então, insumos, de olho nos insumos. Por que de olho nos insumos? Porque nas empresas é muito perigoso, é muito fácil, sim, perigosamente fácil, que se perca o controle sobre os insumos. É muito fácil ter desperdício nos insumos. É muito fácil, por exemplo, ter um vazamento de água ou ter um gasto excessivo de energia porque alguém esqueceu de desligar o ar-condicionado ou os aparelhos de ar-condicionado. Porque, de repente, você poderia na sua empresa, eu montei numa das minhas empresas um sistema de energia solar, que então hoje nós estamos, além de contribuindo com o meio ambiente, também estamos economizando na nossa conta de energia. Por que nós fizemos isso? Porque nós vimos que nós podíamos melhorar essa nossa relação com esse insumo energia, né? Dentro da sua casa também. Não é o caso de causar infelicidade em ninguém, na sua família, mas é questão de ter sabedoria com os insumos. E quando nós falamos de produção também, aí é mais cautela ainda importante, né? Você, por exemplo, dentro do seu produto, será que a equação, será que a compra de embalagens está sendo feita de uma forma inteligente? Será que você está desperdiçando muita embalagem? Será que de alguma forma há algum desperdício dentro da sua produção? Como os insumos, muitas vezes eles não podem ser segurados na mão, é o caso de uma energia, é o caso da água que vem pela tubulação, você não consegue segurá-la, então por isso é muito fácil. E também quando você tem um volume de produção muito grande ou muitas pessoas trabalhando, se você não tiver algo muito bem organizado, é muito fácil, perigosamente fácil, novamente eu digo, né, perigosamente fácil, que se percam ali também insumos. Então, de olho nos insumos, porque eles são muitas fontes de... muitas vezes são muitos desperdícios ocorrem justamente nos insumos. Papel também, né? Então, papel, como é que você trata, se você é uma empresa que roda muito papel, que utiliza muito papel, é possível utilizar esse papel em forma de rascunho em alguns momentos, até mesmo as tintas das impressoras, o modelo de impressora, a gente volta um pouquinho lá na questão do orçamento base zero, que é questionar cada despesa, e aí deixa eu te falar, questione cada despesa e olhe para cada uma delas com criatividade e pense assim, olha, será que tem alguma forma mais inteligente, alguma forma mais eficaz eu tenho que ter essa despesa, eu tenho que ter este gasto, mas como que eu posso tê-lo de uma forma mais inteligente, né? Então, questionar cada uma delas. Por exemplo, as impressoras, uma empresa pode ter as suas próprias impressoras, mas ela pode, por exemplo, terceirizar, né? Ela pode terceirizar para uma empresa que loca impressoras e por questões de manutenção, de troca de toner, é bem possível que saia mais em conta, saia mais barato utilizar um serviço de uma empresa terceirizada de impressoras, de locação de impressoras, do que ter suas próprias impressoras. Vale investigar, vale olhar questionar cada uma das suas despesas e procurar novas possibilidades. Mas muita atenção nos insumos que muitas vezes são grandes desperdiçadores, estão ali, né, grandes desperdícios estão ali nos
insumos, tá? Então vamos ficar bem atento nisso. Agora vamos falar um pouco sobre linhas de crédito e medidas emergenciais. Nós tivemos agora uma situação que foi muito difícil para todos. Claro, primeiramente, na questão da saúde, as pessoas as famílias que tristemente perderam entes queridos, todos que perdemos amigos, perdemos pessoas queridas, mas também na questão econômica, também na questão financeira, tudo isso que foi causado pela pandemia. E afora que, evidentemente, era muito, muito superior, muito melhor que nós não tivéssemos tido nada disso, o fato é que aqueles que estavam e que estão à frente conduzindo seus negócios, conduzindo suas empresas, e também todos os brasileiros, eles precisaram encontrar novas soluções. Não só no sentido da transformação digital, que exigiu, por exemplo, que muitas empresas se adequassem o seu quadro, sua organização, por exemplo, a um home office ou ao seu serviço online, encontrar novas formas de vender o seu produto, de vender o seu serviço, mas também de conseguir continuar, apesar, por exemplo, de uma queda de vendas, de uma queda de receitas, essas empresas, esses líderes tiveram que continuar, né? E talvez você na sua casa também teve que enfrentar isso, né? dentro da sua família. O que nós vimos do outro lado foi uma oferta de linhas de crédito diferenciadas. Então, em algum sentido, para aqueles que estavam bem posicionados, e de novo, evidentemente que era muito melhor que nós não tivéssemos vivido nada disso, mas houve algumas oportunidades de linhas de crédito diferenciadas que foram, claro, ofertadas por meio dos canais do governo, que utilizou o sistema financeiro para que essas linhas de crédito chegassem até as empresas. E então, fique também, se você é empreendedor, se você é empresário, esteja atento a essas linhas de crédito diferenciadas. E também esteja atento a medidas emergenciais que vieram por parte do governo, né? Então o governo teve também um programa para que o emprego fosse continuado, para que não houvesse desemprego, permitindo ali a redução de uma parte do salário, de uma parte da carga. É algo que você, como líder, você não quer fazer isto, mas é melhor, né, você poder garantir a sustentação dos empregos. É melhor você continuar com o seu quadro organizacional da forma como ele da forma como você quer que ele seja, do que você ter que realizar demissões e rescisões. Então, nesse ponto todo, vale a pena, claro, você ficar sempre antenado, você sempre estar atento naquilo que está sendo ofertado, naquilo que está acontecendo, você se inteirar, você ler, você buscar quais são as alternativas, você também buscar junto ao banco. Nós vamos falar agora exatamente sobre relacionamento com bancos. Então, o banco, que é uma figura tantas vezes nefasta, né, do empreendedor, do brasileiro no geral, mas é preciso que você tenha uma outra visão, se você tem essa visão de que o banco é uma figura necessariamente adversária, eu gostaria de propor que você enxergasse o banco como um parceiro. Sim, e quando você enxergar o banco como um parceiro, você verá que, ao mesmo tempo em que o banco pode ser um adversário muito ruim para alguém que tem que negociar uma dívida, não conseguiu pagar uma dívida, pode ser um adversário muito complicado, entendam bem o que eu estou colocando, ao mesmo tempo também ele pode ser um bom parceiro na expansão dos seus negócios. Tá? Então, o que eu diria sobre bancos? A primeira coisa é que você tem que procurar alternativas. Não fique refém de um único banco, ou não ache que se um banco te atende, que você tem que passar o resto da vida nele. Porque se um banco não está suprindo aquilo que você tem como necessidade razoável, como necessidade sensata, você pode procurar outros bancos também, né? Os bancos fazem isso em relação a gente, eles disputam, né, o cliente pessoa física. Eles disputam entre si. Eles disputam entre si as empresas, os clientes, pessoas jurídicas. E a gente precisa também aprender a fazer o mesmo jogo, num bom sentido, do outro lado. Você também pode aplicar uma concorrência entre os bancos. Se, por exemplo, um banco A te cobra uma determinada taxa de liquidação, de boleto, só para citar um exemplo, que nós temos vários, você pode ir até o banco B e falar, olha, este banco A me oferta aqui, o que você consegue me ofertar, banco B? Né? E quais os outros produtos, quais as outras condições para eu trazer a minha empresa para cá, para eu trazer a minha conta para cá, né? As minhas contas. Então, claro,
isso demanda força de vontade, demanda ir atrás. Isso a gente precisa ter, mas isso a gente precisa ter em tudo na vida, não só na empresa, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, em tudo a gente precisa ter muita força de vontade e buscar as melhores alternativas. Então, o que eu gostaria de destacar bastante sobre bancos é isso. Você não precisa estar em um único banco. Você pode, por exemplo, na sua empresa ter um banco que tenha mais caráter público ou um caráter misto, e ter uma outra alternativa de banco, como um banco privado, muitas vezes é uma boa estratégia, dependendo do tipo de serviço seu, de produto seu, é uma boa estratégia. Mas você pode, então, ver qual é o banco que está te oferecendo. E não ache que todos são iguais. Não ache que todos vão olhar para a sua empresa da mesma forma. Também não ache que todo gerente de banco vai ser da mesma forma. Não acha que o sistema se aplica de uma forma absolutamente imparcial, sem um olhar pessoal, porque isso não é verdade. Não é o que eu tenho por experiência. É importante você ter relacionamento, é importante você enxergar o banco como um parceiro, conhecer o gerente, explicar para o gerente qual é o teu projeto, explicar para o gerente, se for preciso, apresente um projeto, apresente um bom projeto, um projeto bem esquematizado, que tenha diagramas, gráficos, se for preciso, para que ele possa enxergar também contigo aonde você quer chegar e possa te ajudar a pleitear, por exemplo, aquela linha de crédito diferenciada, né? Se alguma coisa está te travando para você obter uma linha de crédito que você precisa, que você gostaria, o que é que está travando? Então, vá atrás para resolver, porque há caminhos, há mecanismos, né, legais, corretos, que você pode utilizar para poder também destravar o que estiver eventualmente travando e poder liberar aquela linha de crédito que você está buscando. Atenção sempre, claro, para os juros, né? Os juros, novamente falando de juros no Brasil, que são elevados, e que você tem sempre novas ofertas, novas linhas, que eventualmente você pode trocar uma linha na qual você está, que você está pagando, está financiado, por uma linha que seja mais barata. E aí isso aí vale muito para a nossa vida pessoal também, com todo o cuidado, toda a cautela do mundo, né? Porque evidentemente é melhor que você não dependa de nenhum empréstimo, que você, como eu falei, né, e friso, é muito melhor que você ganhe mais do que você gasta. Mas se por acaso você tem algum empréstimo a pagar, algum financiamento a pagar, então você também pode concorrer aí entre os bancos para ver, por meio do mecanismo aí da portabilidade, para ver onde o empréstimo ali, onde aquele juro é mais barato. Vou dar de novo o exemplo da energia solar na nossa empresa. Então nós montamos nosso sistema de energia com um financiamento para energia solar. Mas depois eu troquei, porque um outro banco, eu falei, olha, eu tenho este financiamento, né? Nós estamos aqui pagando corretamente. Então o outro banco falou, olha, eu quero ficar com isso, eu te dou aqui, eu te dou aqui o valor, nós vamos quitar o seu primeiro e eu vou te financiar essa energia solar num valor menor, né? Então, nesse caso, né, a energia solar, como eu disse a vocês, ela vale muito a pena, porque você, depois que você paga o seu sistema, você continua usufruindo daquilo para uma vida útil de décadas, né? Então vale a pena é um tipo de financiamento inteligente, porque no final das contas, no longo prazo, você vai poder ter essa economia. E aí também aproveito para fazer essa reflexão para vocês. Existem dívidas que são dívidas ruins, que são dívidas prejudiciais, são aquelas ligadas a um consumo que era desnecessário, a um desperdício. Então, essas são dívidas ruins. E existem também, né, dívidas que são inteligentes. Por quê? Porque financiam projetos que você não conseguiria fazer com recurso próprio. No mundo ideal, seria muito bom se a gente pudesse fazer tudo com recurso próprio. Mas nós às vezes precisamos de um financiamento, mas por exemplo, um financiamento como esse que depois vai te gerar economia, né? Ou que vai te atrair um volume maior de clientes, ou que vai abrir uma nova linha de produção dentro da sua empresa, dentro da sua indústria, por exemplo. Então, se aquilo depois vai te gerar mais retorno, então aí sim, é uma dívida que pode ser uma dívida inteligente, né? Então, procure isso também, tá? Não se contente com uma resposta, não se contente com um não, tá? E espere também, eu ainda quero falar isso sobre relacionamento com bancos, espere janelas de oportunidade, tá? Então, um não hoje, daqui a 6 meses, ele pode ser um sim, porque a política do governo
mudou, porque os juros, a taxa de juros do Banco Central foi alterada, por outros N fatores macroeconômicos ou dentro da política do próprio banco. Essas janelas, elas acontecem. Isso eu lhes garanto. Então, hoje, o que é uma impossibilidade, daqui a alguns meses, pode ser uma possibilidade. Por isso que é importante você ter um relacionamento e você ter paciência e perseverança para você poder construir o projeto que você deseja da melhor forma possível, sabendo que não é agora uma situação, um não agora, que é definitivo, que depois essas janelas nos bancos, elas se abrem e que você pode depois então conseguir, tá? Uma linha de financiamento, um financiamento especial e também construir parcerias, tá? Então, se você tem, por exemplo, mais de uma empresa e você acaba levando a tua carteira toda para um banco, isso tem um valor. Isso tem um valor muito importante. Se você coloca ali também a tua pessoa física, isso tem um valor. Se você coloca a folha salarial em um banco, isso é, sim, uma moeda de troca com o banco, porque o banco quer a tua folha salarial lá, porque ele vai utilizar a tua folha salarial, seja ele conta salário, ele vai querer depois abrir contas correntes e oferecer produtos para os teus colaboradores que têm conta ali. Então não coloque simplesmente a folha salarial dentro de um banco sem que ele também não te traga uma condição de parceria, sem que ele também não te ajude em algum sentido. Utilize aquilo que você tem, porque vale e vale muito, é o que o banco está procurando. Entenda isso, tá? Continuando aqui, vamos falar agora sobre renegociação, né? Nós estamos falando sobre bancos e todo esse nosso pensamento sobre orçamento, sobre questionamento de despesas. Se eu tenho, então, alguns valores, se eu tiver alguns valores, seja na minha empresa, seja na minha vida pessoal, que ficaram mal resolvidos por qualquer motivo que seja. Então, é importante a gente ter coragem de renegociar, né? Renegociar, em linhas gerais, dizer àquele credor, eu quero sim acertar contigo, né? Eu quero sim pagar o que eu devo, mas eu quero fazê-lo nas condições que me são possíveis, ou nas condições que me são justas, né? Então, eu acredito que muitas pessoas não têm receio, têm medo de enfrentar a renegociação e acabam perdendo boas possibilidades por isso, né? Se aconteceu, eu espero que não aconteça, de haver uma solução que é difícil demais, primeiramente, né, volto lá no começo da nossa aula, colocar essa situação abertamente diante de Deus, né? Deus, eu tenho essa situação. Eu não gostaria que tivesse chegado até aqui, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar a sair dessa situação, o Senhor pode me dar uma nova perspectiva. E Deus vai fazer. Isso então em primeiro. E em segundo, depois que estiver colocado, né, na presença de Deus e ter essa confiança de que Deus está contigo na causa, você vai lá e conversa de peito aberto, conversa com transparência, conversa e diz, olha, eu estou aqui. Né? Porque muitas vezes para o credor, o que é muito ruim mesmo é aquele devedor que desaparece, que não dá satisfação, que parece que está querendo enganar. Mas quando eu acredito que 95%, espero que até mais, dos credores, eles veem que o devedor tem uma boa vontade, que ele quer resolver, o que o credor quer? O credor quer receber. Né? Então se o credor se vê diante da possibilidade de não receber, então ele abre para negociação, né? E você com muita sabedoria, você pode chegar lá e renegociar e ter coragem. Então isso tem a ver também com tudo isso que a gente está falando. Por exemplo, lá no orçamento base zero, talvez você não possa cortar uma despesa. Lembra que eu falei de 3 tipos de despesa lá? Talvez seja uma despesa que você não pode cortar, ela não é supérflua, ela é estratégica e você não quer perdê-la. Ou ela é básica, mas ela está alta para você, ela está alta para a sua empresa, ela está alta para a sua casa. Como que eu posso ir lá e conversar? Será que eu posso fazer de uma forma diferente? Diminuir essa parcela? Diminuir essa prestação? Será que eu posso alongar um pouquinho, mas diminui assim o meu fluxo de caixa? Voltando lá no fluxo de caixa, assim o meu fluxo de caixa vai ficar melhor, vai ficar positivo? Né, o meu resultado do meu exercício vai ficar positivo. Então, ser capaz de renegociar, buscando enxergar tudo isso. Às vezes você não consegue eliminar, buscando isso tudo, buscando, né, o teu resultado positivo, o teu azul. Talvez você não possa eliminar de imediato, mas você pode renegociar, você pode aliviar, você pode também encontrar novas possibilidades. Eu vou
sempre falar disso. Bom, mais uma coisa aqui muito legal, importante. Uma rede de empreendedores. O que eu quero dizer com rede de empreendedores? São parcerias que você pode estabelecer para que elas ou te ajudem, por exemplo, dividindo uma determinada despesa, ou agreguem valor ao teu negócio. Por exemplo, eu conheço pessoas que tinham o seu próprio ponto comercial, veio a pandemia, foi muito difícil e elas tiveram que se readequar. Mas elas conseguiram se readequar de uma forma criativa, inteligente e foram para uma situação melhor. Então, às vezes, alugavam um ponto comercial, um ponto caro, um ponto que elas estavam sozinhas e agora montaram um espaço comum, onde você tem aqui 3, 4 tipos de negócio, né? Daquelas 3, 4 empresas, 3, 4 empreendedores, compartilhando um mesmo espaço e trazendo para o cliente um valor agregado, porque o cliente agora vai até o local e ele não tem mais um único serviço, ele tem um outro serviço ali que combina também, ou nem que não combine, mas que está ali no mesmo lugar, e assim você diminui custos como aluguel, despesas como aluguel, como água, como luz, você acaba construindo um espaço conjunto. Então eu conheço esse exemplo prático que aconteceu pós-pandemia, de pessoas que conseguiram, e agora o espaço delas, quando elas estavam sozinhas, era um espaço que era só elas, e agora em parceria conseguiram fazer um espaço múltiplo, onde inclusive mais agradável, inclusive melhor para o cliente estar, e com outros negócios ali também que interessam também ao tipo de cliente que ela atende, né? ao tipo de demanda que ela atende. Então, fique atento também a essas parcerias, mas cuidado sempre, claro, porque você precisa agregar a tua marca ao que vai de fato te trazer valor, né? Então você tem que ter um crivo e uma sabedoria muito importante, um discernimento muito importante, mas existem sim caminhos de parceria que podem ser traçados juntos e que você pode então agregar valor ao teu negócio desta forma, ou aumentar o teu ticket médio, né? Então isso aqui também eu quero falar isso para você também, que é empreendedor. Quais são os caminhos que você tem de aumentar o teu ticket médio, né? Se o teu cliente hoje ele consome em média um valor X, ou ele paga uma mensalidade de valor X em média, quais são os serviços que você pode agregar? Às vezes o teu cliente ele está fazendo está contratando um outro serviço fora lá do teu ambiente, fora do teu negócio, e poderia estar contratando com você, porque ele já está lá, ele já é teu cliente. Mas porque você não oferta, ele vai buscar fora, né? E será que você não consegue agregar a um custo adicional pequeno, né? E você ter essa receita marginal, uma receita adicional com o mesmo cliente? Custa tão caro, a gente sabe, para todo mundo, buscar novos clientes, captar novos clientes fora, né? Então, e você pode, e eu tenho certeza que muitas vezes você pode, muitas empresas podem, na verdade, aumentar o ticket médio, ou seja, conseguir gerar um volume maior de receita, um ticket maior, a partir da própria base de clientes que já existe. Então, essa é uma forma também sempre muito inteligente, sábia, de você aumentar o seu faturamento, né? Sobre vida pessoal, e agora vamos falar um pouquinho sobre aumentar receita, aumentar faturamento para as empresas, como eu estou colocando, e aumentar também, eu quero colocar aqui, aumentar a tua receita, a tua remuneração, o teu salário. O princípio disso, é claro que nós poderíamos fazer também outras aulas como essa só para falar disso, né? Nós temos aí muitos materiais muito legais que podem ser pesquisados, livros, a internet está aí e você pode colher muito sobre esse conteúdo, sobre como aumentar faturamento ou como aumentar o seu próprio salário. Mas eu diria que o princípio está na palavra valor, Então, aumentar o teu faturamento, antes de qualquer coisa, significa aumentar o valor do teu serviço. Quando o valor ele cresce, o valor do teu produto, o valor do teu serviço, então o preço que você pode cobrar por ele, normalmente, ele também é mais alto. Quando você agrega valor à tua marca, quando a tua marca ganha reconhecimento, como que tua marca ganha reconhecimento? Por meio da qualidade do teu serviço, por meio da qualidade do teu produto, por meio da fidelidade do teu trabalho, por meio da garantia de que teu produto, o teu serviço é de qualidade, é constantemente de qualidade. Então,
com o tempo, com o prazo, insistindo nisso, a tua marca ganha valor. Se tua marca ganha valor, você atrai mais clientes. Ou você pode cobrar mais, ou você tem uma base de clientes maior, que vai resultar em um faturamento maior. E na tua vida pessoal, o princípio é o mesmo também, né? É aumentar valor, aumentar o seu valor. Aumentar o seu valor, claro, nós temos um valor único diante de Deus, nós temos um valor eterno. O amor de Deus por nós é infinito, eterno, é imensurável. Mas falando da nossa vida profissional, aumentar o teu valor enquanto profissional. Aumentar o teu valor enquanto aquilo que você agrega à organização que você faz parte. Aumentar o teu valor enquanto um profissional, enquanto aquilo que você tem como ferramentas, como competências, como habilidades, naquilo que você sabe fazer. Então, de fato, se dedicar ao estudo, se dedicar à preparação, se dedicar no seu dia a dia, fazer o teu melhor todos os dias, não só para poder crescer, para agradar, mas porque também essa é a bênção de Deus nas nossas vidas. Essa é a bênção que Deus nos deu todos os dias, de nós podermos fazer o nosso melhor, de podermos fazer com excelência. Deus abençoou e abençoa o nosso trabalho, Ele abençoa aquilo que a gente produz, Ele abençoa a nossa missão, Ele abençoa o nosso propósito. Então, todos os dias, acordar pensando sim, que Deus está conosco e que Deus já nos deu a sua bênção. Deus já nos abençoou para cumprirmos o nosso propósito. Deus já nos abençoou em qualquer trabalho, seja qual for o seu trabalho, você tem a oportunidade de ser uma bênção. Você tem a oportunidade de abençoar pessoas por meio do seu trabalho. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de abençoar alguém. Quando nós vamos para o nosso trabalho, vamos para a nossa missão, com esse pensamento, então nós colhemos muitos frutos de bênção. Nós enxergamos que o nosso trabalho é um meio pelo qual nós podemos abençoar outras pessoas, abençoar o nosso cliente, abençoar aquelas pessoas que trabalham junto conosco também. Coragem de recomeçar. Se é necessário recomeçar, nós temos que ter coragem. Nós sabemos que esse período todo foi um período muito difícil, ainda está sendo, de pandemia, mas mesmo sem pandemia, é verdade que em alguns momentos da nossa vida a gente precisa ter essa coragem. Recomeçar não significa começar de um zero total, mas significa acreditar que é possível melhorar, acreditar que é possível avançar, acreditar que é possível agregar valor, seja na tua empresa, ou seja você como um indivíduo, como profissional, você pode aumentar o valor, você pode agregar mais valor para você, para a sua empresa, para aqueles que estão ao seu redor. Então, coragem de recomeçar de alguma forma, todos os dias, Deus nos dá uma nova oportunidade. Novamente, Deus nos abençoa todos os dias. E nos dá a oportunidade de fazer aquele dia melhor do que foi o dia anterior. Então, coragem para trilhar esse caminho. Seja o que for que tiver acontecido, tenha sido os últimos períodos para você, tenham sido períodos difíceis ou períodos fáceis. Tenha coragem em perseverar, coragem para seguir em frente. Agora, se é necessário encerrar algo, se é necessário encerrar um projeto que não deu certo, encerrar algo que você já percebeu que ali não está à vontade de Deus, que você até já talvez tenha insistido muito naquilo e não aconteceu da forma que você gostaria. Será que essa é mesmo a vontade de Deus para você? Pergunte a Ele. Sinta também, se você sente a paz de Deus, se você sente a segurança de Deus, se você consegue enxergar com clareza. E se é preciso, se é o caso, tenha coragem também de encerrar aquilo que precisa ser encerrado. Encerrar aquilo que não deu certo, aquilo que você percebeu que não é de Deus para você, para que você possa de novo recomeçar e Deus te dará uma nova oportunidade, Deus te dará um novo caminho. Eu quero agradecer este momento, esta aula que nós tivemos juntos. Como eu disse, nós procuramos ser objetivos. É claro que é um conteúdo importantíssimo, extenso. Te convido a estudar mais sobre o assunto, a adquirir sabedoria financeira, inteligência estratégica nos seus negócios, inteligência para a sua vida pessoal também. Buscar sabedoria, como a palavra de Deus nos diz.
a buscarmos sabedoria, e o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, buscar a Deus em primeiro lugar e buscar também sabedoria, porque a sabedoria vale mais do que o ouro e do que a prata. E você, como aluno do Capital College, está fazendo exatamente isso. Está buscando sabedoria, está buscando inteligência à luz da palavra de Deus, à luz dos ensinamentos de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Então, você está fazendo muito bem, eu te dou meus parabéns e peço que Deus te abençoe. Deixo aqui os meus canais, o meu e-mail e aí também o meu Instagram. Fique à vontade também. Se quiser mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição de você. Desejo de coração sucesso sempre para você, seja na sua empresa, seja na sua vida pessoal. Desejo que Deus te abençoe, desejo o seu sucesso.